Pessoal, estamos dando início a mais um episódio do G1cast, o podcast do G1. Meu nome é Gabriel e, assim como os outros apresentadores do G1cast, sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do G1, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. E eu sou Ana Paula, também integrante do G1 e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação do hematologista Dr. Emiliano Dantas para uma conversa sobre as temáticas principais do Junho Laranja, mês de conscientização sobre anemia e leucemia. E antes de iniciarmos, vamos apresentar o nosso convidado. O Dr. Emiliano Dantas é formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará, UFC, possui residência de clínica médica e ano opcional em clínica médica no Hospital Universitário Walter Cantígio e em hematologia também pelo Hospital Universitário Walter Cantígio. Há 8 anos como hematologista, atuando principalmente na área de oncohematologia no Centro Regional Integrado de Oncologia, o CRIO, e mais recentemente como homoterapeuta no Hospital Leonardo da Vinci. Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde, doutor. Como primeira pergunta, temos um conceito básico que, apesar de fazer parte do conhecimento geral, ainda gera dúvidas e contradições. O que é a anemia e quais seus principais sintomas? Como ela é percebida? Pronto. Assim, a anemia, ele existe já um critério diagnóstico. Então, assim, existe uns critérios da Organização Mundial de Saúde que ela já relata que, assim, a anemia é hemoglobina abaixo de 13 para homem, abaixo de 12 para mulher e mulher gestante abaixo de 11. E até recentemente, a mulher gestante no terceiro trimestre, abaixo de 10,5 ainda é considerado anemia, assim, acima ainda é considerado normal. Então, a priori, o critério básico é esse, embora a gente tenha algumas outras alterações que a gente pode dar um pouquinho de margem para o paciente, mas que a gente não diz assim, olha, esse é o seu normal para todo mundo, sabe? Tipo, alguns tipos de anemia, como a anemia falciforme, ou um traço falcêmico, o paciente, às vezes, ele tem uma hemoglobina ali de 11,5, mas para ele não é anemia. Mas, a princípio mesmo, por critério, a gente tem esses critérios de hemoglobina de 13, 12, 11, nessas situações principais. E aí, o principal é justamente o sintoma. O sintoma ele vai variar bastante. A principal coisa da anemia não é o valor em si da hemoglobina, é a velocidade que aquilo se instaura. Então, algumas vezes você tem um paciente que você recebe no consultório que ele vai tendo uma perda bem discreta, vai caindo de pouquinho em pouquinho, e o corpo vai tendo todo aquele mecanismo de adaptação, e aí acaba que o paciente ele não tem tantos sintomas. Às vezes é uma coisa que vai se instaurando tão lentamente que o paciente não percebe que está com anemia ou vai se adaptando. Às vezes ele vai diminuindo a disposição ao trabalho, mas assim, vai fazendo menos exercício, então isso acaba que nos diz que é uma anemia que vai se instaurando lento. Mas, assim, o mais comum da anemia é aquele paciente que ele já vem apático, ele vai diminuindo a energia, né? O tanque está esvaziando e a pessoa vai cada vez mais perdendo um pouquinho ali a vontade. Então, ele vai perdendo a vontade de comer, vai perdendo a disposição, vai ficando tonto. Isso aí é dor de cabeça. Então, esses são os sintomas mais iniciais ali, mais discretos. Mas quando o paciente realmente está com a hemoglobina bem mais baixa, aí não, aí você pode começar a ter tontura mais proeminente, falta de ar, dispneia, né, assim, que é aquela falta de ar aos esforços moderados, até mais graves. E aí depende, como eu falei, assim, muito da velocidade. Então, não necessariamente a sua anemia, ela vai, de um paciente, ela é mais grave só por conta do valor que está lá, que às vezes é uma coisa que assusta muito o paciente. Ele chega, doutor, minha anemia é grave, mas o grave às vezes é uma causa simples que vem se instaurando lentamente e que não tem tanta repercussão. Mas o principal é isso, assim, ele vai com sintomas leves, às vezes perda de cabelo, mas se for aquela anemia que é bem aguda, de um paciente que teve uma doença que teve uma queda bem abrupta, aí não, esse realmente vai ter pressão baixa, vai começar a ter sudorese, porque a pressão vai baixar, vai começar a ter falta de ar, vai ter cansaço com facilidade. Então, todos esses sintomas mais agudos ele vai ter também. E aproveitando que você falou de diversos tipos de anemia, é interessante que a gente sempre costuma ouvir dos parentes, né, para comer alimentos ricos em ferro, como prevenção de anemia. Mas há alguma outra causa para anemia, além da deficiência de ferro?
Tem muitas. Assim, a gente que acaba trabalhando assim na parte especializada, né? A gente acaba vendo outros tipos de anemia, porque assim, no público em geral, a gente for tirar, a gente encontra até estatística que 90% das anemias é falta de ferro. Então a gente acaba vendo muita anemia que não é falta de ferro, sendo tratada como falta de ferro. Então, assim, o principal hoje em dia, talvez que eu diria realmente assim, o principal é falta de ferro, tanto para o desenvolvimento, alimentação, perda menstrual, então é a principal causa. Outras causas que a gente acaba tendo, que a gente vê muito, é outras vitaminas, que acabam sendo coisas mais comuns. Hoje, o paciente, por exemplo, o paciente que faz cirurgia bariátrica, acaba tendo muita dificuldade de absorção de vitamina B12, então a gente vê anemia megaloblástica por deficiência de B12, e aí vai vindo as outras coisas mais raras. Então, assim, quando a gente começa a falar de ácido fólico, vitamina B12 e ferro, aí você já aumentou dos 90 para um pouco mais, e talvez 95% das anemias. Mas aí a gente começa a avaliar as outras causas. Aquele paciente que já tem desde pequeno, provavelmente ele já tem uma avaliação já quanto à anemia hereditária, né? Um traço falciforme, ou anemia falciforme mesmo, geralmente a anemia falciforme hoje em dia, e o traço, como a gente tem um bom teste do pezinho, a gente já consegue avaliar já na infância, tá certo? E aí a gente começa a ter outras coisas, como doença autoimune, que já são características de anemia um pouco mais incomuns, né? Que aí você começa a ter anemia hemolítica autoimune, ou então anemia por processo inflamatório, artrite reumatoide, que a gente chama de anemia de doença crônica, tá certo? Então, basicamente, essa questão dos tipos de anemia é que a gente tem vários outros. Então, a gente acaba vendo muito paciente que às vezes não tem uma falta de ferro, sendo tratado como falta de ferro, justamente pelo fator principal, mas eu acho que o ponto maior é assim, se você é um paciente que está tomando ferro e não está melhorando, eu acho que você tem que ver as outras causas. Eu acho que talvez seja o maior ponto dessa informação para a gente poder tomar uma conduta. É muito comum, às vezes, tá tomando ferro, porque esse ferro que não prestou, aí toma esse outro. E aí a gente acaba perdendo essas outras causas, B12, ácido fólico, as anemias hemolíticas, as por doenças autoimunes mesmo, até coisas um pouco mais graves a gente acaba vendo, né? Assim, Deus acaba pegando um paciente que tem ou mieloma múltiplo ou a leucemia, tá certo? Então a gente acaba pegando. A leucemia ela acaba sendo um pouco incomum no dia a dia de consultório, porque geralmente o paciente que tem anemia por leucemia, ele é um paciente que às vezes ele não espera muito esse tratamento de ferro. Às vezes ele começa a sentir outros sintomas que levam ele para uma emergência para poder ser avaliado, sabe? Sim, doutor, é bastante importante a gente ter esse conhecimento sobre, né, os sintomas da anemia, sobre como reconhecer e essas outras causas, né? Que, meu Deus, a gente vai para o médico, meu ferro tá normal, mas eu continuo estando anêmica, então é bastante importante. Inclusive, esse é um dos grandes objetivos do Ju Laranja. E, além dele, outro propósito desse mês comemorativo é a conscientização sobre a leucemia. O senhor poderia explicar, primeiramente, o que é a leucemia? Posso sim, pessoal. Assim, a leucemia, por si, é uma desordem assim, na fábrica do sangue, que alguma célula de todo o mecanismo ali da produção da eritropoese, da fábrica não só da eritropoese, mas da fábrica do sangue, ele alterou, tá certo? Então, todo o processo ali ele alterou e começou a crescer desordenadamente. E aí, quando ele começa a crescer desordenadamente, ele impede a produção da série vermelha, por assim dizer. Vamos supor, você tem uma leucemia aguda, a célula principal que você vai ter o desenvolvimento é blasto. Então, o blasto, ele começa a ter o blasto mieloide, ele começa a envolver tanta medula óssea que ele não vai ter espaço para o setor produtor ali de hemoglobina, de hemácia, para trabalhar. Então, o paciente ele acaba tendo anemia. Então, a leucemia em si é uma desordem no processo de algum processo dentro da medula óssea, né, da fábrica do sangue. Então, uma leucemia crônica é uma besteirinha, uma leucemia mieloide crônica é uma besteirinha que alterou de mutação e essa besteirinha está fazendo toda a alteração da fábrica de trabalhar erroneamente, e isso acaba que prejudica todo aquele ciclo normal da produção de hemácia e acaba que leva a uma anemia. Então, basicamente isso, é uma desordem
E geralmente, por ser uma desordem da medula óssea, a gente é considerado um câncer, né? Certo. E aproveitando esses dois objetivos do Junho Laranja, qual é a relação de leucemia com a anemia? Um quadro de anemia pode evoluir e se transformar em leucemia? Pronto, acho que talvez essa é a pergunta que a gente mais escuta no consultório, sabe? Então, porque é um medo, é muitas coisas que o pessoal às vezes pega assim, casos esporádicos e acaba que isso se dissemina entre os pacientes e isso leva a um processo assim de realmente o pessoal ficar com medo. Porque assim, você sempre vai ter algum paciente que ele teve uma leucemia, que se apresentou com anemia, e aí no dito popular, é, as pessoas acabam disseminando que, olha, se não tratar essa anemia, ela vai virar uma leucemia. Mas não é desse jeito, pessoal. Assim, a anemia ela não vira leucemia, pelo contrário, é a leucemia que vai levar à anemia. Então, às vezes, a gente pode pegar um paciente que está bem anêmico e vem com essa informação: doutor, isso aqui vai virar uma leucemia? Eu disse, não, João, isso aqui é só falta de ferro mesmo, só que é muita falta de ferro. Então, chegou a esse ponto. Então, isso aqui não vai virar uma leucemia, tá certo? Então, de todas as 90% de causas de leucemia, de anemia, que são justamente aquelas causas aí, deficiências de vitaminas, as carenciais são a mais predominante, essa aí elas não vão desenvolver leucemia, pessoal. Isso aí ela não vai virar se não for o contrário. É a própria leucemia que vai levar à anemia, que é justamente isso. Uma célula na fábrica do sangue lá, ela se alterou, começou a produzir demais na medula óssea e está impedindo você de produzir o seu setor que produz a hemácia de trabalhar. E aí sim você vai levar a uma anemia. Então, às vezes, como uma ou outra pessoa vai conhecer alguém que teve leucemia, aí a pessoa, vixe, fulano de tal acabou que teve uma anemia, não cuidou e virou uma leucemia. Na verdade, é porque aquela leucemia dele se abriu somente com um quadro de anemia, não apresentou outros sintomas como febre, mal-estar associado à febre mesmo, tá certo? Então, a anemia, ela não vira uma leucemia. A anemia, ela pode ser decorrente de uma leucemia, mas se você tiver um outro tipo de causa de anemia, você pode ter 10, 20 anos dessa anemia que ela não vai virar leucemia, não, tá certo? Então, é mais essa dito popular que a gente acaba escutando muito, isso é uma preocupação realmente que vem muito no consultório, paciente com uma deficiência, né, besta, às vezes de ferro mesmo, só que realmente precisava de uma demanda maior, ou então até interromper a menstruação, que às vezes é o fluxo que estava causando aquilo, e já vem com medo, assim, doutor, rapaz, eu estou aqui e não resolvo. Isso está virando uma leucemia? Não, não é. Não está se resolvendo porque você tem muita coisa, o fator causal não foi resolvido. A gente está dando só o paliativo, que é o ferro, mas o seu fator causal ainda não foi resolvido. Então a pessoa pensa que isso está virando uma leucemia por conta disso. Se uma pessoa que tem uma anemia ferropriva, ela evoluir para uma leucemia, isso aí foi só o azar de ter os dois ao mesmo tempo, tá certo? De ter um problema e acabou que arranjou uma outra coisa, mas elas não vão ter relação, não. É bem importante mesmo que a gente há diversos ditos e preocupações populares sobre isso, sobre dos pacientes, e é muito importante que a gente fale sobre isso. E uma delas que aflige muito a população quando a gente fala sobre a leucemia é como é possível fazer esse diagnóstico precoce, né? Como é possível descobrir, ou seja, quais sintomas, quando alguém deve procurar atendimento médico. E para isso também não virar um medo, né? Aquilo, meu Deus, eu vou ter leucemia, apareceu isso aqui? Não, é leucemia. Então, como é que a gente faz essa avaliação de saber se o paciente tem uma leucemia, né? A gente não tem como avaliar isso precocemente. Diferente assim, de outros cânceres, que ele já tem um certo padrão assim, de desenvolvimento, a leucemia não. É alguma célula no setor lá na fábrica do sangue que ela realmente começou a ter um problema e se alterou. Então, a gente não tem um padrão que a gente consiga essa, olha, é uma coisa que é predominante nessa faixa etária, então vamos começar a fazer um rastreio para essa faixa etária. Então, a gente não tem. É uma faixa, ela pode acometer qualquer faixa etária e de qualquer maneira. Então, não tem uma maneira da gente diagnosticar precocemente. A leucemia aguda é uma coisa que ela se instaura muito rápido. Então, se você tem uma leucemia aguda, como eu às vezes converso com os pacientes, leucemia aguda é uma coisa aguda.
você tem com 1 ano de anemia, muito provavelmente você não tem uma leucemia aguda, não. A leucemia aguda, ela é um aumento de blasto tão rápido que ela atrapalha logo a eritropoese, ela começa o paciente já a ter anemia, a ter perda de peso. Então, aquele paciente que às vezes vai no médico a primeira vez, no médico geral, e ele vê uma anemia, às vezes passa o ferro, só que com 2 semanas os sintomas pioram. Aí começa a vir os outros sintomas de leucemia, que aí você começa a ter mal-estar, piora da febre, às vezes começa a vir sangramento por plaquetopenia, e é quando esse paciente dá entrada na emergência. Então, principalmente a leucemia aguda, ela não tem um padrão. A gente não consegue fazer um diagnóstico precoce. As leucemias crônicas, não. A leucemia crônica, ela é crônica porque realmente ela é crônica. É uma coisa que geralmente você vai carregar por muito tempo. Ela tem um padrão diferente do que é uma leucemia aguda. Geralmente, ou ela vai ser uma alteração, uma mutação, ou uma alteração de linfócitos. E aí sim, esses pacientes eles podem ser identificados só no rastreio do hemograma que a pessoa vai fazer anualmente. Então, são alguns desses pacientes, eles acabam vindo porque eles vão fazer a prevenção no cardiologista, no posto, ou com a ginecologista, e aí acaba que vê uma alteração no linfócito ou no próprio leucograma, que aí são encaminhados. Que aí geralmente são pacientes assintomáticos. E ainda sobre o espectro da leucemia, doutor, a leucemia possui cura? Há tratamentos disponíveis para os pacientes? A leucemia, a gente acaba dividindo, como falei, leucemia crônica, leucemia aguda. A leucemia crônica, ela, assim, a gente não trabalha, assim, não costuma dizer o cura. Geralmente é uma coisa que você vai levar para o resto da vida. A gente tenta trabalhar as leucemias crônicas entre aquela leucemia que o paciente vai morrer com ela, mas não morrer dela. Que aí é a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfocítica crônica. Então, essas maiores, elas têm realmente tratamento que, por exemplo, a leucemia mieloide crônica é só comprimido, a leucemia linfóide crônica, às vezes você faz ciclos de quimioterapia, mas também tem comprimido. Então, você consegue levar o paciente, mas não consegue efetivar uma cura. Em casos que essas leucemias crônicas pioram ou evoluem muito mal, a gente realmente vai para o transplante. Então, a gente só conversa cura com leucemias crônicas através do transplante de medula óssea, né? Que é o transplante de medula óssea que você tem que arranjar o outro doador, que chama o halogênico. As leucemias agudas, não. As leucemias agudas, não necessariamente elas vão precisar de transplante, mas elas também têm cura, tá certo? Então, elas variam muito do tipo e subtipo, critérios de risco. Para você ter uma ideia, a leucemia linfóide aguda em criança ele tem uma taxa de cura muito alta. Então, tem uma leucemia, acho que às vezes chega até 70% em crianças. A leucemia promielocítica, que é a LMAN3, a gente tem um protocolo de quimioterapia para esse tipo de leucemia, que a taxa de cura chega a bem mais de 95%, sabe? Poucos são os casos que tem escape. Então, você tem vários tipos de leucemia, mas todas as leucemias agudas, o princípio base vai ser quimioterapia de alta intensidade, né? Aquela terapia mais forte, aquela que vai cair o cabelo, que às vezes precisa ficar internado para poder fazer, mas o objetivo nesse caso é a cura. Se o paciente ele não vai bem na primeira linha, ou ele tem um risco maior, aí a gente já programa com esse paciente o transplante halogênico. Mas, basicamente, é isso. A leucemia crônica, a gente vai dividir a leucemia crônica naquele paciente que a gente vai cronicamente cuidar, e se realmente for uma leucemia crônica muito ruim, que provavelmente um risco até de leucemia aguda, nos casos de LMC, por exemplo, aí a gente já leva o paciente para transplante de medula óssea, já objetivando a cura. Já a leucemia aguda não, a gente vai sempre atrás da cura, seja com químio ou com transplante, quimioterapia seguido de transplante de medula halogênico, tá certo? Mas tem cura sim, pessoal. A leucemia, ela não é um diagnóstico de morte, realmente é uma caminhada longa, uma leucemia aguda é uma caminhada longa de tratamento, tanto que eu sempre converso que hoje, quando diagnostico a leucemia, hoje é só o primeiro passo da caminhada, que aí vai envolver uma internação, várias outras de consolidação, e
é um tratamento realmente cansativo, demanda muito do paciente, eu acho que talvez mais mentalmente da situação, mas que tem cura. Realmente alguns podem ser, uma leucemia pode ser um pouco mais grave que as outras, mas a ideia é assim, pessoal, é a leucemia ter cura, o tratamento, a gente tem a quimioterapia. Hoje em dia, cada vez mais, principalmente para leucemias agudas, a gente passou muito tempo sem grandes novidades de medicamento, e hoje a gente está tendo alguns outros a mais que podem ajudar, principalmente nas leucemias de alto risco, né? Então, cada vez mais a gente está buscando aumentar a porcentagem de cura dessas leucemias agudas. Então, assim, leucemia tem cura, ela não é um diagnóstico já de fim de vida, é um tratamento que geralmente vai ser uma quimioterapia, que vai demorar um pouco mais para o paciente, tá certo? Vai demandar outras internações, exames, por exemplo, o mielograma, que é o exame para o diagnóstico, ele também é usado para controle do tratamento, então o paciente ele passa por vários outros subsequentes, então a gente tem tratamento sim para leucemia, ele envolve uma grande caminhada, pode envolver transplante de medula halogênico, por isso que a gente sempre vai atrás de doador, faz sempre a campanha para que as pessoas sejam cadastradas nos centros de doação de medula, justamente para a gente aumentar a possibilidade de encontrar doadores para esses pacientes com leucemia aguda, tá certo? Então, não é um bom diagnóstico, mas não é o fim da vida, pessoal. Tem tratamento, tem várias coisas que a gente pode fazer. Às vezes a gente está numa segunda ou terceira linha de quimioterapia, mas o objetivo ainda é cura, não é só o paliativo. A gente, como G1, a gente atua, assim, falando muito sobre câncer, né? A gente vai para as comunidades e uma coisa que a gente preza é dizer que câncer, assim como leucemia, qualquer tipo de câncer, não é um atestado de fim de vida, porque a gente sabe que é um assunto que ele é muito estigmatizado, assim, alguém foi da família diagnosticado com câncer, eu descobri um câncer, pronto, acabou, e é algo, assim, que dá muito desespero. Então, a gente queria agradecer, porque um dos nossos objetivos é dizer que esse diagnóstico não é o fim e que tem muito ainda a se continuar e a lutar. Então, a gente queria agradecer muito pela brilhante participação do doutor Emiliano Dantas e também a você que nos ouviu até aqui. Apesar do junho ser um mês voltado para o debate sobre saúde do sangue, é preciso que esse conhecimento seja constantemente disseminado. Obrigado, pessoal, obrigado pelo espaço e realmente falar que isso não é um diagnóstico final, inclusive muitas pessoas evitam fazer os rastreios com medo do diagnóstico, mas não tenham medo, pessoal, tudo a gente tem como a gente trabalhar, tratar e você não vai estar sozinho, é melhor que você faça toda a sua avaliação, às vezes para leucemia a gente não tem esse processo, mas para leucemias crônicas, coisas que a gente vai encontrando, tem também o rastreio que a gente faz normalmente de hemograma, mas o que você encontrar, seja de outra doença, não tenha medo, não é um diagnóstico de fim de vida. Com certeza. E, gente, antes de finalizar, gostaria de ressaltar também, como pauta do Junho Laranja, a tamanha importância da doação de sangue e de medula óssea, principalmente quando estamos conversando sobre pacientes com leucemia. Então, você aí de casa, procure o posto de saúde, posto de coleta mais próximo e se informe sobre como ser um doador. Só um adendo também aqui. Se você for homem, tiver uma boa veia no periférica, tente falar lá no Hemocentro para ver se você pode ser candidato a doador de plaquetas, que às vezes é uma das coisas que a gente mais tem deficiência no banco de sangue. E a doação de plaquetas é um pouco diferente da doação de sangue convencional, mas ajuda muito. Eu acho que os critérios, não sei se envolvem homem ou só mulher, mas tente avaliar no Hemocentro, você jovem, que talvez tenha uma boa veia, que avalie lá no Hemocentro, se você, antes de doar, se você tem capacidade de ser um doador de plaqueta, ajuda demais, ajuda muito na situação de um banco de sangue, tá certo? E a doação de plaquetas você consegue fazer mais vezes ao ano, diferente da doação de sangue. Mas se você for lá, por favor, pessoal, vamos ver quem for, veja se é possível ser doador de plaqueta também. Obrigado.
Muito obrigada, doutor. Então, até o próximo episódio. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @geonliga, para mais informações sobre o podcast e outros temas relacionados à oncologia.